É dúvida muito comum o que acontece depois que alguém falece e deixa dívidas. Se os herdeiros herdariam essas dívidas ou como que ocorreria então a partilha dos bens. O que acontece é que ninguém herda a dívida, mas também não pode receber bens se existem dívidas do falecido. O que se instaura é um procedimento, que pode ser judicial ou extrajudicial, chamado inventário. E nesse procedimento se faz uma grande conta entre todos os créditos, todos os bens que o falecido deixou, mas também todas as dívidas que ele eventualmente tinha. E nessa grande soma, ou nesse grande cálculo, se vai chegar à conclusão se existe um saldo ou não. Se o saldo for positivo, se depois de pagas todas as dívidas ainda existirem bens, esses bens são divididos entre os herdeiros. Se não existirem, quando eventualmente vierem a existir, ou eventualmente outros bens que não tenham sido levantados na época desse inventário, que se conheça depois, posteriormente, vão servir para saldar essas dívidas que existem. Mas mesmo assim, se não houver pagamento, o herdeiro não vai herdá-la. As dívidas permanecem no chamado espólio, que é o grande conjunto de bens, dívidas, créditos e débitos que o falecido deixa e que, portanto, responde por todas as suas obrigações, por todos os seus débitos. O herdeiro, no entanto, que antes do falecimento recebeu alguma doação, esse deve prestar atenção. Por quê? Porque nesses casos o que está acontecendo é um adiantamento. E se o espólio, né, se nessa soma toda geral você tiver dívidas ainda, deixar dívidas, esses bens que foram anteriormente doados podem ser chamados a responder por elas. Outro ponto interessante é que muita gente eventualmente deixa de fazer esse procedimento, de fazer essa partilha de bens, imaginando que com isso possa escapar ao credor. O que vai acabar acontecendo, no entanto, é que o credor que eventualmente tem então esse crédito contra o falecido vai poder ele mesmo pedir esse procedimento, esse inventário, ele mesmo pode ir a juízo fazer essa solicitação para que eventualmente sejam pagas as dívidas os créditos que ele eventualmente tenha em relação ao devedor.